Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Entrevista Especial e a partir de agora eu te faço companhia. O Brasil é o país com maior número de pessoas com depressão da América Latina, afetando 5,8% da população, de acordo com dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Apesar de hoje nós termos mais acesso à informação, a doença ainda é rodeada de tabus e mitos que interferem na busca das pessoas por tratamentos adequados. Para falar sobre esse tema, eu convido agora a psicóloga Bárbara Couto. Bárbara, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Um prazer falar com você, Tabata. Bárbara, explica pra gente, o que de fato é a depressão e qual a diferença da depressão e a tristeza, porque muitas vezes a gente pode até confundir, há dias que nós estamos nos sentindo muito tristes, há momentos na nossa vida que a gente até pensa que pode ser depressão e muitas vezes não é. Qual que é a diferença? Bom, a tristeza, ela é uma emoção passageira que acontece depois de um estímulo. Então, se algo aconteceu, a maneira de eu passar aquela situação e viver ela pode me gerar uma necessidade de introspecção. Então, eu fico triste até o meu cérebro processar aquela situação. Por exemplo, se eu briguei com meu marido, por exemplo, é claro que aquilo ali vai me deixar chateada, eu vou ficar triste e aquela introspecção vai ser importante para eu processar tudo aquilo ali e estar melhor depois. Agora, a depressão, ela é um transtorno mental. Ela não necessariamente ela vai ocorrer depois de um tipo de acontecimento. Ela é uma emoção que ela é persistente e ela vem com outros fatores também. Então, a pessoa que ela está depressiva, ela pode sentir tristeza, mas ela sente uma desmotivação muito importante. E todas as áreas da vida dela acabam sendo atingidas por essa desmotivação. Geralmente, a pessoa ela acredita que ela está com muita preguiça, porque ela não consegue mais fazer as coisas do dia a dia dela, ela não consegue mais ter vontade de fazer aquilo que ela gosta, ela não tem vontade de socializar com as pessoas. E as coisas que ela fazia com muita facilidade acabam sendo prejudicadas. Né? É algo que corrompe todo o nosso corpo. A gente fica... todas as nossas áreas são atingidas por esse funcionamento. Então, não necessariamente algo aconteceu que fez com que eu ficasse assim, mas eu estou nesse estado há semanas e isso acaba me trazendo vários prejuízos no meu dia a dia. Então, a depressão, ela quando é vista de fora, a pessoa está com depressão quando ela está ali deitada, no quarto, escuro, né, e chora bastante. Mas não, a depressão, ela tem níveis. E muitas vezes a pessoa com depressão, ela nem transparece, mas ela sofre sozinha por essa dificuldade que ela está tendo de viver. Agora, você mencionou, muitas vezes a gente imagina que a pessoa ela fica sempre isolada, chorando dentro do quarto, enfim, no escuro. Mas existem outros sintomas também que você mencionou. Irritabilidade seria um deles? Uma pessoa depressiva, ela sente irritabilidade ou é só essa tristeza? A irritabilidade é um sintoma muito comum. É como se a pessoa ela ficasse à flor da pele, ela está muito mais sensível às situações ao redor dela. Então, a irritabilidade, ela é um sintoma importante, principalmente de adolescentes. Então, os adolescentes, eles sentem a depressão de uma maneira diferente. Então, eles ficam difíceis de lidar, né? Então, a irritabilidade está presente, mas não só neles, em qualquer faixa etária. Se a pessoa ela está mais irritada, a paciência dela está diferente, ela se vê bem mais sensível, já é um sinal de alerta. Mas temos outros sinais de alertas também, Tabata. A pessoa ela tem uma modificação, por exemplo, no apetite. Ela começa a comer muito ou ela começa a não ter vontade de comer. Também há uma alteração no sono. A pessoa ela começa a querer dormir demais, precisar dormir demais. Ou o contrário, ela não consegue manter uma boa noite de sono, ela acorda várias vezes durante a noite ou ela demora muito para dormir.
E outros sintomas também, como a vontade de estar sozinho, excluído, de não conversar com ninguém. Outro sintoma muito comum também é quando a pessoa ela tem vários pensamentos de culpa, de inutilidade, são pensamentos de muita mágoa. Então a pessoa ela acaba tendo tantos pensamentos pessimistas que ela não consegue se desvincular desses pensamentos e esses pensamentos acabam trazendo sintomas depressivos. Então, a pessoa vai se sentindo cansada, com vontade de ficar quietinha, e esses pensamentos não abandonam. Então, a pessoa tem uma visão pessimista dela mesma e das pessoas ao redor. Agora, no caso, a gente mencionou, né, no comecinho do programa, eu trouxe aqui um dado falando que o Brasil lidera, né, o número de casos de depressão aqui na América Latina. E aí, é muito chocante tudo isso. Em compensação, apesar, né, de liderar o número de casos, ainda assim muitas pessoas elas não buscam ajuda, né, Bárbara? Ou quando buscam, a doença ela já está num estágio muito avançado. O que impede ainda as pessoas de buscarem um profissional, de buscarem um tratamento? Infelizmente, a desinformação. As pessoas, elas não entendem a gravidade da doença mental ainda da mesma maneira que entendem a doença no nosso corpo. Então, quando a gente sente uma dor de dente, quando a gente sente uma dor muscular ou algum órgão interno, né, dá alguma sinalização, a gente rapidinho ali procura a ajuda médica. Mas quando a gente tem esses sintomas da doença mental, algo que eu preciso tomar conta sozinho. Ainda não é explicado que tudo aquilo que eu estou sentindo é sim algo que eu não preciso passar sozinho e que eu tenho também que procurar profissionais habilitados para a saúde mental. Então, as pessoas acabam, quando procuram ajuda, indo para outras vias, como bate-papo em bar, né? As pessoas elas podem beber, as pessoas elas podem procurar um meio religioso, o que não é ruim, mas quando a gente fala de adoecimento mental, a gente precisa procurar profissionais de saúde mental. Então, quando as pessoas adoecidas chegam até nós, elas já percorreram 1 milhão de caminhos sozinhos antes de entender que é de um profissional que eles procuram, porque o nosso cérebro é um órgão, igual todos os outros órgãos, é um órgão que adoece. E se a gente procura um profissional de saúde, né, para olhar qualquer outro tipo de órgão, a desinformação faz com que, quando o nosso órgão cérebro adoece, a gente não procure ajuda. Ainda assim, tem muito se fala, né? É frescura, é mimimi, enfim, tem N desculpas, né? Que muitas vezes ainda as pessoas falam, ainda propagam, né? Esses mitos de que depressão é frescura ou é falta de vontade, é só ter mais vontade de viver que você consegue superar isso, é uma tristeza passageira. E aí tudo isso acaba impactando e prejudicando, né? E as pessoas muitas vezes ficam com vergonha de buscar tratamento. Mas quais são os impactos da falta de tratamento adequado que você trouxe, né? Você bem falou. A gente busca ajuda, a gente busca um médico quando nós sentimos dores físicas, mas a dor na alma, né? A doença mental, muitas vezes não é tratada. E aí vem as consequências. E as consequências podem ser muitas, né? Vai ter um agravamento da doença e um cansaço muito grande do viver. Não é comum que pessoas que não procurem ajuda, elas optem sim pela via do autoextermínio. Então, infelizmente, quando viver fica difícil demais, as pessoas podem ali começar a cogitar no suicídio. E geralmente não, as pessoas elas não querem morrer, Tabata. As pessoas elas querem desesperadamente parar de sofrer. Elas querem tirar toda aquela dor que elas vêm carregando há muito tempo sozinhas. Mas sem ajuda,
né, a gente não consegue ver outra saída. Então, o suicídio, infelizmente, ele é sim uma opção. E a gente sabe hoje que 90% das pessoas, se procurassem ajuda, elas não optariam pelo suicídio. E a depressão, ela, se não tratada, ela também pode virar crônica. O que que isso significa? Ela pode ser uma condição que a pessoa precisa conviver com ela para sempre. E isso é muito doloroso, porque hoje a depressão ela tem um ótimo prognóstico. As pessoas que procuram ajuda, elas conseguem sim se ver sem a depressão. A depressão, ela tem tratamento. Então as pessoas elas precisam entender que quando algo está errado com elas, elas não têm a mesma energia, elas não têm a mesma vontade, elas não são mais elas mesmas, elas precisam se atentar e falar: epa, tem alguma coisa errada comigo. E não é fraqueza se eu procurar ajuda, muito pelo contrário, é um ato de coragem. Eu entender que eu preciso de ajuda. E é um ato de amor também, por si mesmo, por entender que a minha vida, ela merece voltar a ser boa. E hoje a gente tem uma ciência que evolui muito. A gente tem terapia, nós temos bons medicamentos que fazem com que o tratamento não seja tão longo como antes, né? Então as pessoas hoje buscando tratamento, principalmente nos primeiros sinais, rapidinho elas podem voltar até a vida como antes, mas sozinho é muito, muito mais difícil. Com certeza. No caso dos medicamentos que você bem citou, eles são temporários ou em alguns casos, eles são para sempre, digamos assim? Depressão unipolar é um tratamento que a pessoa, se fizer certinho, principalmente com terapia, logo, logo ela está livre desses medicamentos. Mas se a gente fala de uma depressão bipolar, é uma doença química do nosso cérebro. Então, a pessoa ela precisará fazer uso de medicamento para o resto da vida, né? Mas quando a gente fala de depressão unipolar, a gente não hoje a gente não precisa mais entender que é um medicamento crônico que eu preciso usar para o resto da minha vida, mas a gente tem que ter noção que quando a gente se fala de depressão, nós precisamos de terapia, porque o remédio ele vai tratar o sintoma da pessoa. Mas aquilo ali que motivou a terapia, que geralmente são esses pensamentos, eles precisam ser tratados, né, com um profissional psicólogo, porque ele é a pessoa que está habilitada a ajudar a pessoa a mudar esses padrões de pensamento. Então, remédio e terapia rapidinho faz com que a pessoa, né, abandone a medicação. Qualidade de vida, né? A gente está falando, Bárbara, para que a pessoa realmente ela saia desse estágio, né, de que pensa que a vida acabou, que não tem mais sentido, que não tem mais jeito, para que ela tenha vontade de viver, para que ela veja que a vida vale a pena, né? A vida ela é difícil de viver, né? Não, a gente não tem dias bons todos os dias, mas os dias bons são a maioria dos dias, que são os dias simples, né? Que são o nosso dia a dia. Então, quando as coisas ficarem difíceis e mudarem muitas coisas, nós podemos sim entender que com a ajudazinha as coisas poderão ficar bonitas de novo. É claro que não todos os dias, mas quando a gente deprime, que o nosso cérebro ele acaba desligando ali várias conexões e a produção de dopamina, de serotonina fica diferente, né? A gente tem que entender, opa, eu sozinho não vou conseguir lidar com essa situação. Então, buscando ajuda, a gente volta a reconectar, né, os hormônios do nosso cérebro e a vida pode voltar a ser colorida de novo. Porque o depressivo, ele vê a vida preto e branco. E até as situações normais do dia a dia, elas não têm mais graça. Uhum, com certeza, e a gente precisa realmente trazer esse assunto aqui. Você bem disse, trouxe os sintomas, é preciso que a gente fique atento, mas também falou sobre a importância, né, o quanto é fundamental um tratamento adequado para que né, as pessoas não cometam né, uma loucura, uma atitude desesperada e aí sejam tratadas adequadamente, porque a depressão ela tem tratamento, né? Bárbara, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e te ouvir. E até uma próxima.
Obrigada, Tabata. Até uma próxima. Até. Nós acabamos de conversar com a psicóloga Bárbara Couto. Eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.